Hoje nós vamos de Minhas Melhores Partidas de Xadrez, de Bob Fischer. Olá, seja bem-vindo, esse é o canal Felipe Xadrez e hoje nós vamos para mais uma partida da série do Bob Fischer, do livro dele, Minhas Melhores Partidas de Xadrez. E dessa vez ele está jogando contra outro americano, que é William James Lombardi. Acho que você já ouviu esse nome por aí, Lombardi, né? Essa partida aconteceu em 1960 nos Estados Unidos, tá bom? Torneio americano, né? Antes da gente ir pro tabuleiro, se você não é inscrito do canal, aproveita que já tá aí, se inscreve, tá bom? Dá o joinha que isso ajuda bastante o canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E bora pro tabuleiro. Bom, pessoal, aqui o Fischer tá jogando de pretas, tá? E o Lombardi tá jogando de brancas, tá bom? Então aqui o Lombardi ele abre com E4, né? Parece o Fischer. O Fischer também só joga E4. C5, cavalo F3, D6, D4, C toma D4, cavalo toma D4, cavalo F6, F3, cavalo C6, C4. Aqui a gente vai para o que o pessoal chama de variante Marox, né? Com esses dois peõezinhos aqui centrais contra a siciliana. Seguindo, E6, cavalo C3, bispo E7, bispo E3, roque, Fischer coloca o rei em segurança, cavalo C2, manobrando o cavalo, D5 atacando o centro, C toma D5, E toma D5, cavalo toma D5, cavalo toma D5, dama toma D5 e dama C7. Aqui o Fischer não quer trocar as damas, né? Quer manter as damas no tabuleiro. Dama B5, bispo D7, o bispo sai, mas por enquanto ainda está protegido pela dama, né? Torre C1, protegendo o cavalo. Aqui podem haver temas de ataques descobertos com a saída desse cavalo, né? Então o Lombardi já coloca a torre aqui para proteger o cavalo. E como dizem por aí, dito e feito, cavalo B4, né? Então aqui o Fischer já coloca complicações na posição. Isso me lembra muito o Tal também. O Tal fazia muito isso. Tacava fogo no tabuleiro, né? Entrava em umas posições complicadíssimas, né? O pessoal perdia muito tempo calculando. O Tal também era demais. Mas seguindo aqui, cavalo toma B4. E nessa posição, o Fischer vai simplesmente para um lance brilhante. Quer tentar encontrar? Se quiser, pausa o vídeo, dá uma olhadinha, tenta encontrar o que você jogaria. E aí, encontrou o lance? Será? Vamos ver. Nessa posição aqui, o Fischer vai para o lance simplesmente brilhante. Dama toma C1, cheque. Pasmem, pessoal, o melhor lance na posição, tá? Por quê? Deixa eu voltar aqui. Com esse lance aqui do cavalo, o Lombardi capturou o cavalo do Fischer. Tudo bem que o cavalo está atacado, mas a dama do Lombardi também está atacada. Então esse lance cria um ataque descoberto na dama do Fischer. E o melhor lance na posição mesmo aqui, o melhor para as pretas é capturar a torre. Se não capturar a torre, capturar direto a dama, vai entrar aqui em algumas complicações na posição, né? No caso, a torre entrando aqui na sétima, quando o Lombardi recapturar a dama. E a gente sabe que torre na sétima é muito chato, né? Então o Fischer evitou todos esses temas, esses problemas, simplesmente capturando a torre, né? A dama está atacada, então fica elas por elas aqui, mas com uma posição resultante melhor para o Fischer. Então, seguindo novamente, depois de dama toma C1, bispo toma C1, bispo toma B5, então o Fischer recaptura a dama dele, recaptura a dama do Lombardi. E depois de cavalo D5, você pode estar se perguntando por que não capturou o bispo, Felipe? Poderia, tá? Inclusive é o melhor lance na posição. Deixa eu voltar aqui. Ao invés de fazer aqui cavalo em D5, daria, tá? Seria inclusive o melhor lance na posição. Fazer bispo aqui, toma B5, tá bom? Porque depois de bispo toma B4, cheque, rei E2 e tá tudo certo. Não tem problema nenhum aqui. A posição está ligeiramente melhor para as pretas, mas nada extraordinário. Mas não foi assim que seguiu, então vamos voltar lá. Voltamos para o lance cavalo D5, depois de cavalo D5, depois de cavalo D5, então o Fischer aqui segue com bispo H4, cheque, o bispo estava atacado pelo cavalo, né?
G3, defendendo e atacando o bispo. Bispo toma F1. Rei toma F1, então aqui trocamos os bispos. Bispo D8, ele volta, estava atacado. E é interessante, né, que ele coloca aqui numa posição que controla bem os saltos do cavalo, né? Bispo D2, torre C8. Então o Fischer já posiciona a torre numa coluna aberta aqui, que é a melhor, né? A gente sabe que torres trabalham muito bem em colunas abertas. Bispo C3, F5, E5, então aqui ele não troca os peões. Torre C5 atacando o cavalo, cavalo B4, bispo A5 atacando o cavalo, A3, bispo toma B4, A toma B4, a torre está atacada agora, torre D5, rei E2, trazendo o rei para o centro, né, colocando ele numa posição melhor e abrindo espaço para a torre poder jogar. Rei F7, H4, E6, então o Fischer vem trazendo o rei. Rei E3, então o Lombardi também vem trazendo o rei aqui para ajudar. Torre C8, atacando o bispo, porém ele ainda está defendido pelo peão. Torre G1, torre C4, torre E1. E nessa posição, o Fischer vai para um plano simplesmente brilhante. Brilhante, na minha opinião, arriscado também, né? Mas o Fischer é o Fischer. E perceba, a gente viu que depois de todas aquelas trocas, toda aquela confusão, o Fischer ganhou uma qualidade a mais. Uma torre por um bispo. E eu te desafio de novo, você nessa posição, que lance você jogaria? Claro, a gente tem aqui vantagem material, mas e aí? O que você faria com essa vantagem? Como você converteria ela num ataque? Quer pausar e tentar encontrar o lance? Tenta aí. Encontrou? Então, vamos ver se você encontrou, né? Nessa posição, o Fischer vai para o lance. Torre toma C3, cheque. Ele entrega a torre pelo bispo. E não só isso, ele também desdobra aqui os peões do Lombardi, né? Porque o Lombardi vai ter que recapturar com o peão de B. Então, na teoria, aqui é só desvantagem, né? Muito contraintuitivo isso daqui. Eu, por exemplo, jamais jogaria isso nessa posição. Mas o Fischer é o Fischer, né? E qual é a questão aqui? A questão é a continuação, pessoal. A continuação aqui é incrível, né? Tinha que ser o Fischer. Seguindo aqui, vou mostrar que fica mais fácil a gente vendo, né? B toma C3, é claro, né? Capturar a torre. Depois de torre toma E5, cheque. Rei D2. E aqui, torre toma E1. Vai ser, ué, Felipe, mas é só fazer rei toma E1. Ok, isso mesmo, rei toma E1. Mas aqui, agora, no final, depois de todas essas trocas, você consegue perceber a questão, o mérito em si dessa continuação? Se você percebeu, parabéns. Qual é o grande X da questão aqui? O rei do Fischer e o rei do Lombardi. O rei do Fischer está muito melhor posicionado, ele está mais ao centro. O do Lombardi foi parar lá na primeira horizontal, lá no cantinho. E isso vai fazer toda a diferença. Por quê? Depois de rei D5, então o Fischer vem trazendo o rei para atacar esses peões aqui, tentar criar um peão passado. O Lombardi não pode deixar, né? Ele tem que correr atrás do prejuízo, então ele tem que fazer rei D2. E aqui, qual é o mérito? Esse rei não pode sair daqui, senão esses peões caem. E não dá tempo de correr atrás desses peões aqui, né? E aí, olha a técnica do Fischer para poder controlar o rei do Lombardi. Rei C4, então, o Fischer já encostou o rei aqui nos dois peões de B e de C. H5 pelo Lombardi. B6, rei C2, G5. Então aqui o Fischer está fazendo o quê? Já está criando um bloqueio, né? Esse peão não avança mais. Se avançar, vai ficar bloqueado pelo peão dele. E esses outros dois peões aqui, ele também vai usar para bloquear esses peões aqui e escravizar o rei do Lombardi aqui para não sair da defesa desses peões, senão vai cair. É claro, ele vai fazer um ataque também com os peões dele, né? Mas vamos ver a técnica do Fischer aqui para ganhar esse final. H6, F4,
E aqui, pessoal, se capturar, recaptura e fica bloqueado, tá? Não vai para lugar nenhum. Então, G4, Lombardi prefere avançar. A5, então o Fischer já avança o peão de A, atacando o peão de B do Lombardi. B toma 5, B toma 5. E olha que legal, o Fischer criou um peão passado. E aqui foi, né? Por quê? Depois de rei B2, A4, rei A3, rei toma C3, então já caiu os dois peões aqui do Lombardi, né? Já foi os dois. Rei toma A4 e agora rei D4 e acabou, né? Aqui o rei do Lombardi não consegue entrar mais na posição. O Fischer vai encostar e derrubar esses peões aqui e promover, né? Seguindo aqui, ó, rei B4 e rei E3. Lombardi finalmente desiste, ele joga a toalha, ele viu que aqui realmente não dá mais. Uma possível continuação, pessoal, seria, por exemplo, fazer aqui rei C3, rei toma F3, rei D4, rei toma G4, rei E4, F3, rei D3 e rei G3. Aqui tá claro, né? Vai avançar o peão aqui, o rei vai vir protegendo esse peão e vai promover. Então, acabou. Não tem mais o que fazer. Por isso que o Lombardi desistiu, tá? Agora a cereja do bolo dessa partida, pessoal, tá na análise do Stockfish. Por quê? Vamos dar uma olhada lá no gráfico para vocês entenderem. Olha a precisão desses jogadores, pessoal. O Fischer fez 94.9 e o Lombardi 86.1. Uma precisão baixa, né? Uma boa precisão. E o mais legal disso tudo é que o computador fala aqui, né, que teve os lances de livre, abertura, o Lombardi foi cometendo algumas imprecisões que deixou o Fischer melhor, mas o computador disse que ele estava perdido aqui, né, nesse último lance, onde já deu mais de 5 pontos aqui de vantagem para o Fischer. Porém, o que acontece? Nesse ponto aqui, o Lombardi já estava perdido, né? Já não tinha mais lance bom, tá? O lance que ele fez foi um lance obrigado, não tinha outro lance para fazer, que o computador dá como erro, mas aqui ele já tinha perdido já. O legal é que o fim de tudo, o começo do fim, né? Parece brincadeira, mas foi em uma imprecisão que aconteceu lá mais ou menos no meio jogo da partida. E é isso que eu queria mostrar para vocês, tá bom? Vamos lá no tabuleiro que eu vou te mostrar que é demais, né? O Fischer e as pérolas dele. Bom, pessoal, depois de bispo D7 pelas pretas aqui que o Fischer jogou, a gente vai para o 14º lance, aonde o Lombardi de brancas faz o lance torre C1, tá? E esse lance ele é uma imprecisão, porque a continuação aqui gerou toda aquela complicação onde o Fischer conseguiu ganhar vantagem material, ou seja, ele ficou com uma qualidade a mais, tá? Então aqui na posição, se a gente olhar, todo mundo tá com o mesmo material. 2 bispos, 1 cavalo, dama e 2 torres, tá bom? Conta aí comigo que vocês vão entender. E aqui o Fischer vai para o lance cavalo B4, tá? Onde foi o início aqui da complicação. Por quê? Com o lance cavalo B4, o Fischer ataca e coloca pressão aqui no cavalo de C2, ataca a dama do Lombardi e ainda tem aqui uma ameaça de uma entrada chata com o cavalo, né, capturando em C2, dando um duplo também, né, atacando o rei. E é difícil recusar esse cavalo aqui, né? É um cavalo muito perigoso. Então, normalmente a gente captura, né? Então foi o que o Lombardi fez. Ele olhou e falou: bom, eu capturo esse cavalo perigoso, minha dama está atacada, mas eu ataco a sua também. Só que ele não contava com a continuação. Não sei se o Fischer calculou tudo isso, né? Mas pela continuação, como ele jogou, parece que ele calculou. Então, seguindo aqui, depois de cavalo toma B4, Fischer seguiu com dama toma C1, cheque. Depois de bispo toma C1, bispo toma B5 e cavalo D5, se a gente contar temporariamente aqui, a gente tem uma torre para cada um, par de bispos, mas agora a gente tem uma peça menor, no caso um cavalo por uma torre, tá? Então foi aqui onde o Fischer começou a ganhar a vantagem dele no jogo e soube levar até o fim, né? E arrematou com aquela sequência no final simplesmente maravilhosa, né? Onde ele sacrificou qualidade
para conseguir uma posição vencedora. Então, apesar da ideia do Lombardi ser boa, ela não funcionou. Não foi uma ideia que deu resultado, né? Só trouxe complicação para ele. Mas também é uma posição muito difícil. Mas vamos voltar lá para a gente ver qual seria o melhor lance para o Lombardi. Ao invés de fazer torre C1, por incrível que pareça, o melhor lance para ele era dama E2, tá? Por quê? Dama E2 defende o cavalo, você não fica com a torre aqui, né, numa posição desconfortável, desprotegida, podendo ser alvo de ataques da dama. Ah, mas o bispo protege, Felipe, sim, mas entra toda aquela questão de cálculo, né? Peça que ataca peça, a posição complica muito e às vezes o pessoal se perde no cálculo. Como aconteceu aqui com o Lombardi, ele ficou com uma qualidade a menos, né? Então, dama E2 aqui evita muito o problema, né? Então, esse era o melhor lance na posição. Aí dava para seguir, por exemplo, com cavalo B4, tá? Aí agora sim, depois de cavalo toma B4, a gente não tem mais o tema da dama capturando a torre aqui na coluna C, né? C1. Tudo bem, ainda tem a entrada do bispo, né? Bispo toma B4, cheque. Mas aí rei F2 e tá tudo certo, tá? Aqui é uma posição equilibrada, tá? Com igualdade mesmo para ambos os lados. Apesar de ser um pouquinho mais desconfortável jogar com o rei aqui, essa torre presa aqui em H1 ainda, dá para dar uma sequência, né? Soltar as peças e ir atrás do jogo. Não tá perdido, tá? Mas infelizmente o Lombardi não encontrou essa sequência aí, né? O Fischer complicou a posição e foi para cima. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o joinha, isso é muito importante, ajuda bastante o canal. Eu desejo a todos vocês bastante rate, uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!